boa noite para vocês que estão sintonizados aqui na nossa agência de notícias da AIDS. Hoje a gente resolveu fazer um programa diferente, a gente resolveu fazer uma live diferente, a gente resolveu conversar com 3 pessoas que estão em diferentes locais do mundo, para eles poderem contar como é que está sendo esta cena de isolamento social na vida de cada um. Então, convidamos o João Neme, o João Geraldo Neto. O João Geraldo é ativista, parceiro nosso, trabalha com direitos humanos, participou do fizemos com ele um documentário, YouTubers e HIV, e ele está lá na Alemanha. Tudo bem, João Geraldo? Como vai? Para Tudo bem, Rosê? mim aqui, boa noite para você. Aqui é bom dia, né? Já é 2 da manhã já tá bem cedo, na verdade, né? Eu tô numa cidadezinha no interior da Alemanha chamada Bad Belzig, é uma vila, na verdade, fica a 90 quilômetros de Berlim. Sei. A gente volta a falar como é que está sendo a sua vida aí também. Conosco também a Fabi Mesquita, que está lá em Mianmar. Ei, Fabi, muito para mim aqui é boa noite para você. Aqui é bom dia, Mingalabar, como se fala por aqui. Ei. Fabi está aí há quanto tempo? Eu tô aqui há 1 ano e 2 meses, mais ou menos. E também nessa nossa conversa, o João Neme. O João é professor da Universidade de Colômbia, a Fabi é jornalista, também ativista de direitos humanos. Daqui a pouco, no decorrer da nossa conversa, eles vão estar se apresentando, falando um pouquinho mais do trabalho de cada um. E também conosco o João Neme, que é professor da Universidade de Colômbia, é escritor. Ei, João, muito boa noite, tudo bem com você? Ordem, boa noite. Aqui, boa noite mesmo. Como é que você está aí, tudo bem? Há quanto tempo o João vive nos Estados Unidos? 11 anos. Como é que está sendo para você, João Geraldo? Uai, aqui eu já tô aqui no isolamento na Alemanha, começou há quase um mês atrás, então eu já estava 2 ou 3 semanas sem sair do vilarejo onde a gente está, que eu vim fazer não é um intercâmbio, a gente chama Work Exchange, que é uma experiência que é onde você troca trabalho por hospedagem, às vezes alimentação. Então, eu já estava aqui há 2 semanas e continuei aqui dentro desse lugar por mais quase um mês. Então, eu estou há quase 6 semanas aqui dentro desse lugar. É uma propriedade grande, tem várias casas assim. Então, é isso. E hoje também foi engraçado que eu fui na farmácia comprar medicamento para sinusite e eu vi a cidade e eu comentei até com a menina que me levou lá, uma alemã, porque eles não falam, aqui no interior não falam nem inglês. E aí ela foi para me ajudar e ela disse que a gente estava comentando como é estranho os alemães já não são muito de tocar um no outro, né? Mas agora a sensação de ter que se manter distante e de não poder tocar em nada. Na farmácia mesmo, as pessoas sempre falavam o tempo todo pra gente assim, não toque em nada que não for levar. Ficava o tempo todo dando gel pra gente poder passar. Uma experiência muito, muito louca. Numa plena terça-feira, ao meio-dia, a cidade estava completamente vazia. Quando você chegou aí, bom, você pegou a transição do processo, né? Na verdade, quando eu saí do Brasil, a China, só a China que estava enfrentando os primeiros casos ainda. Primeiros não, alguns casos no início de fevereiro, no final de janeiro. E eu fui para Polônia. Lá na Polônia, demorou para a galera se tocar do que estava acontecendo. Tanto que a gente continuou levando uma vida normal lá. Eu fiquei um mês na Polônia, em Varsóvia. E aí, tanto que na última semana de fevereiro, eu fui para Cracóvia, fui para campos de concentração, estavam tudo acontecendo ali. E aí, quando eu vim, já no final de fevereiro, que eu vim de trem da Polônia para cá, já deu para perceber dentro do trem que o negócio não estava legal. E aí, quando eu cheguei aqui na Alemanha, aí pouco tempo depois, uma semana depois, já fecharam todas as bordas e não entrava e mais saía ninguém. A Alemanha foi um dos últimos países aqui da Europa a fechar. Eles demoraram bastante, inclusive, para responder com esse negócio de fechar as borders, né? As fronteiras. Então, foi aí que a gente foi se dando conta o que estava acontecendo de verdade. Aí em Nova York, João Neme Neto, quando é que começou a cair a ficha de que a situação estava um pouco mais complicada, um pouco mais difícil do que a gente achou que tivesse?
Foi no começo de março. No começo de março, as conversas começaram. As universidades fecharam já na primeira semana de março. E as aulas foram já suspensas já logo na primeira semana de março das principais universidades. E a cidade entrou em lockdown mesmo dia 16 ou 17 de março, oficial. Uma semana antes começou um parcial. Os restaurantes podiam só receber 50% do público. Então, lá pelo dia 10 de março, já era notório que isso estava acontecendo e já tinha começado a campanha do quem pode, fica em casa. E aí, dia 17 de março, fechou a cidade, fechou tudo e só está aberto supermercado e farmácia. Mas eu, pessoalmente, estou em casa desde o começo de março, porque a universidade tomou medidas antes da prefeitura e do governo. Do estado. Tem algum porquê disso? Na verdade, Cuidado, o que você acha que foi? eu acho que foi a preocupação das universidades, porque o número de alunos é muito grande, em espaços muito pequenos e muito fechados. E o primeiro caso em Nova York foi dia 1º de março, e já logo dia 5, 6 de março, as universidades optaram por suspender as aulas. E como a gente tinha aquelas férias de primavera em março, eles tiveram uma semaninha para reavaliar, né? Então, na verdade, eles suspenderam as aulas, mas ninguém foi embora para casa. Mas aí a gente teve aquela semana de folga, e aí na semana de folga decidiu que a gente não ia voltar. Voltar físico, que a gente está dando aula online. As atividades acadêmicas se mantêm através do Zoom, que a gente está fazendo todo dia. Mas eu acho que foi por causa disso, porque os alunos, é muita aglomeração dentro do campus. Eles comem juntos, eles dormem juntos, a gente tem aula junto, aula com 100, 150 pessoas. É impossível manter essa distância social que eles estão pedindo dentro do campus. Não tem como. Nas salas de aula não tem janela, então acho que foi uma medida preventiva mesmo. Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Fabi, tudo bem, Fabi? Por aí, Tudo bom, querida? Quando é que a ficha começou a cair? Porque a gente Aqui demora, caiu cedo, né? a gente demora para a ficha cair, né? A gente, né? É assim, na Ásia, a gente já tem alguma experiência com epidemias, né? A gente teve, inclusive, uma amiga minha postou uma piada no Instagram, falando assim, ai, que saudade da Indonésia, aquele tempo que era bom, a gente só precisava se preocupar com ataque à bomba, a gente só precisava se preocupar com tsunami, vulcão e terremoto, e era tudo tão tranquilo, a gente só tinha gripe suína, gripe aviária, que bons tempos que eram aqueles, né? Eu tô há 1 ano e 2 meses, mais ou menos, em Mianmar, mas eu moro fora já há muito tempo, no total são mais de 10 anos vivendo entre Ásia e Europa, principalmente Ásia, e a gente já passou por muitas coisas, né? E muitas experiências. Eu experimentei a questão mesmo do tsunami, eu fui voluntária quando teve o vulcão em Jogjakarta, a erupção vulcânica, eu fui voluntária lá com a Cruz Vermelha, então assim, eu já tive muitas experiências, mas nada que se compare ao que a gente está vivendo agora. Mas a Ásia tem um pouco de experiência no sentido de enfrentar outras epidemias, né? Então, por exemplo, a gente teve H1N1, a gente teve a SARS, a gente teve a gripe aviária. Na época da gripe aviária, eu morava na Indonésia e eu lembro que era muito tenso, porque era no ar, e era no ar mesmo. Então, eu lembro que a gente tinha orientação de ir no supermercado, não passar perto do frigorífico, onde ficavam os frangos congelados, porque você podia aspirar alguma coisa só de passar perto do frango. Então, assim, a gente tem uma certa experiência aqui na Ásia. Então, não foi um pânico imediato, mas todo mundo já sabe que o cuidado tem que ser muito rápido. E Mianmar tem fronteiras com a China. A gente tem bordas, né? A gente compartilha uma parte da fronteira com a China. E a gente foi direto de Wuhan. Eu queria, inclusive, que o Rafael, eu não sei se a gente consegue agora, mas que o Rafael colocasse o mapa, só para a gente dar uma olhada, eu não sei se você consegue ver também, mas... lá, tá vendo? Olha, então tá.
Myanmar é vizinho de Bangladesh, da Índia, da China, do Laos, da Tailândia, né? Sim, exatamente. E essa proximidade com a China? Então, a gente tem muitos trabalhadores aqui que são chineses, né? Inclusive, tem uma boa parte da população de Myanmar que é birmanesa chinesa. Então, tem uma confluência muito grande, né? A festa na época da festa de Ano Novo Chinês, por exemplo, foi muito louco, porque já tinha começado a epidemia e as festas eram, assim, completamente aglomeradas. Mas a primeira coisa que o governo fez foi proibir os voos de Wuhan para cá. Primeiro de Wuhan, né? Da cidade. Tinha voo direto da cidade, que começou a epidemia, e aí eles começaram a fechar todos os outros voos. A gente está em distanciamento social em isolamento, né? Desde março também. Na verdade, no final de fevereiro, a gente já estava começando a encaminhar para esse processo. E a gente aqui em casa, particularmente, quando fechou a escola da minha filha, foi quando a gente entendeu que tinha que fechar tudo. E foi finalzinho de fevereiro e começo de março. Mas já estava, assim, as pessoas evitando fazer festa de aniversário, evitando de fazer eventos. Então, aqui foi uma coisa progressiva. Então, primeiro fecharam os voos da China, daí começou um pouco de distanciamento social, daí foi para o isolamento social e agora a gente está em lockdown. Então, assim, é importante vou falar rapidamente, eu não sei se todo mundo que está assistindo a live sabe a diferença. Quarentena é quando a pessoa que está infectada fica um período realmente fechada, isolada, para não espalhar o vírus, né? Isso é a quarentena, é a pessoa que está infectada. O isolamento social é uma medida preventiva quando as pessoas evitam o contato social, evitam sair às ruas, evitam estar desenvolvendo atividades públicas e coletivas. E o lockdown é quando fechou mesmo, né? Nesse momento, essa semana em especial em Myanmar, a gente está em lockdown. E isso é uma experiência um pouco aterrorizante. O isolamento social, ele já é muito pesado. Ele é pesado para qualquer pessoa. Obviamente que para as pessoas miseráveis não tem comparação, mas o fato de você ficar sozinho com você, com seus demônios, seus monstros, né? Altos índices de divórcio, de violência doméstica, de violência contra crianças. A gente tem lido, acompanhado histórias muito incríveis, embora eu esteja em Myanmar, eu faço parte da plataforma Brasileiras pelo Mundo, a gente tem mais de 100 brasileiras ao redor do mundo, escritoras, e a gente acaba fazendo um pouco de acolhimento, e são muitas histórias, é o tempo todo. Para mim tem sido exaustivo a quantidade de acolhimento que a gente faz de pessoas em situações desesperadoras, né? E aqui, em especial, a gente saiu de uma ditadura recente em Myanmar. Então, tudo é muito militarizado, tudo é muito rígido, sabe? Não tem jeitinho brasileiro, não tem flexibilidade. E existe um feriado longo chamado Chinjan, equivalente ao Songkran da Tailândia, é o Ano Novo, né, birmanês. É um período muito importante, é o feriado mais importante de Myanmar. As pessoas vão às ruas com baldes de água, mangueira, revolvinho de água, pistola de água, jogam água umas nas outras e essa água abençoa, purifica, tem todo um significado. Mesmo dentro das Nações Unidas, as pessoas fazem guerrinha de pistolinha e é uma coisa assim super bonita. E a gente percebeu que o bicho estava pegando quando o governo falou: esse ano não tem Chinjan. É como se falasse assim: ninguém vai celebrar Natal nem Carnaval. Foi muito, muito pesado. E eles estão aproveitando porque são 9 dias praticamente de feriado, né? Na verdade, são 5 dias, aí junta com 2 do final de semana anterior e o final de semana posterior, dá 9 dias. E a ideia era que com o lockdown completo conseguisse diminuir o compartilhamento do vírus, né? O espalhar da doença. Por quê? Aqui a gente tem uma situação muito precária, são 5 leitos de UTI. 5. 5 leitos? 5 leitos de UTI.
e são cerca de 52 milhões, é bastante gente. Então, a gente precisa conter a epidemia mesmo, não Claro. é uma coisa discutível. Então, eles estão tomando uma série de atitudes, o governo está sendo super responsável e, assim, a população escuta. Semana passada, um cara colocou uma fake news no Facebook e ele está preso. Ele está preso, porque ele colocou em risco a vida da população. Então, não tem choro nem vela. Eu não gosto, eu vou... Todos os hotéis internacionais, 5 estrelas, de luxo, aquelas potências que ninguém tem coragem de cobrar uma atitude, tudo fechado. Essa semana a gente não tem nem farmácia aberta, nem... a gente tem um mercado para... Imagina se fosse um mercado para a cidade de São Paulo. É isso que a gente tem hoje, um mercado. Vou voltar a falar com você. Você tem que comprovar que você está indo no mercado. Isso deixou muito claro de que maneira quem é que está sendo afetado por essa epidemia, de que maneira que a cidade responde. Então, isso mostra desproporcional, que é o que eles têm discutido muito agora, as discrepâncias raciais de que a população negra e latina são os mais afetados pela epidemia nos Estados Unidos, de maneira geral, e aqui especialmente. Então, fica aqui a discussão no ar, né? Então você tem essa imagem de Nova York meio vazia, né? Que os teatros fechados, os bares fechados, que é uma cidade que está todo mundo sempre na rua, mas também deixou muito evidente a desigualdade racial, porque as pessoas que estão trabalhando são majoritariamente negras e latinas. Então eu venho de uma posição de muito privilégio. Eu estou na universidade, eu moro no campus, eu tenho um apartamento, eu tenho serviço fornecido pela universidade. Eu tenho hospital, eu tenho tudo isso garantido para mim. E isso deixa claro que a epidemia vai ter que ter essa discussão de como lidar com essas questões. Porque o que ficou muito evidente é que esse país, que é o mais rico do mundo, não está preparado para uma pandemia. As pessoas estão morrendo, as pessoas estão em várias regiões, então isso é o que precisa ser mais discutido. E realmente, né, você vê assim, um hospital de campanha montado no principal parque da cidade, né, esse navio de guerra que chegou aqui, que é um navio hospital, que está ancorado aqui, sabe? E então são imagens bélicas que fazem parte da estrutura semiótica e semântica desse país que funciona bastante. E isso é muito assustador mesmo. O João Geraldo Neto, dentro da realidade de Mianmar e de Nova York, você está tranquilo aí. Nossa, a Alemanha está no outro extremo, assim, de Mianmar. Eu só fui entender o sistema de saúde daqui alguns dias atrás, quando eu comecei a questionar sobre isso, para entender por que na Alemanha morria tão pouca gente, né? Vamos colocar entre aspas, porque para mim uma pessoa é muita gente. Mas enfim, considerando que hoje a Alemanha é o 5º país do mundo com maior número de casos, né? Ela está hoje com 130 mil casos, e se tem 3.500 mortes, então é algo que realmente chamou muita atenção da gente. No início a gente não entendia muito bem, até eu fui ler o que estava acontecendo, provavelmente foi até subnotificação mesmo dos casos, que eles estavam usando bancos de dados diferentes, por isso que o número de mortes na Alemanha estava tipo muito baixo, com 70 mil, 80 mil pessoas infectadas, estava dando 250 mortos. Então não fazia sentido na epidemiologia natural da doença, né? Mas o que a gente viu mesmo, ajustando os bancos de dados e tudo isso, é que o sistema de saúde daqui funciona muito, muito bem. Só que não é um sistema de saúde igual ao SUS, né? Aqui existem 2 tipos, que é o saúde pública e o saúde privada, onde todos usam os mesmos hospitais, mas eles pagam de maneira diferente. Então, por lei, todo cidadão que vive na Alemanha, seja ele natural ou estrangeiro, ele é obrigado a pagar o plano de saúde dele, né? O plano de saúde dele, governamental ou não. O governamental está em torno de 15% do salário. Então, se você ganha 1.000 euros, é 15%. Se você ganha 30 mil euros, é 15%. E essas pessoas todas usam o mesmo sistema de saúde. O que fez muita diferença aqui é que existe um sistema de saúde muito amplo,
com UTIs absurdas, assim, da quantidade de leitos. Se não me engano, acho que estava em 30 mil, alguma coisa assim. Então, é um número muito alto de leitos para um país com 64 milhões de habitantes, né? Então, isso fez toda a diferença no enfrentamento. E também a questão assim, em Berlim está sendo um problema ainda a questão do isolamento. As pessoas não estão muito ligando para isso, né? Apesar de ser o lugar mais afetado ainda, que é a capital e a mais populosa. Mas nas outras zonas, nas zonas mais dentro do país, as pessoas estão respeitando bem o isolamento. E agora também tá meio que proibido sair. Então, se você sai para fazer, tipo, tá na rua, eles vão te questionar o porquê que você tá na rua. E aí a autorização que se tem é para mercado, farmácia e posto de gasolina. É o que se pode ir aqui agora. E as pessoas do interior, elas respeitam bem mais do que na capital. Uma colega que está aqui, ela teve que ir a Berlim hoje e ela contou que as pessoas estão cruzando e está dando muito medo. Ela falou que está dando muito medo, porque o combinado da gente aqui é de não sair da onde nós estamos e nem permitir a entrada de ninguém. Então, ninguém entra e ninguém sai daqui. Só que como ela teve que ir, ela tem toda uma questão de cuidado, né? E quantas pessoas vocês estão aí, João Geraldo? Nós éramos 20 no início, e aí 2 meninas conseguiram voltar para o México, 2 voluntárias aqui também, e aí hoje nós somos 17 pessoas no total. Entendi. O Fabi Mesquita, você estava dizendo para nós que não tem flexibilidade em Myanmar. É lockdown, é outra realidade. Vocês saem, quando sai uma pessoa sozinha para fazer ações que diria de sobrevivência, né? Você vai ao mercado, enfim. O governo faz uma campanha ou tem algum trabalho de acolhimento para que as pessoas não se sintam tão presas e tão sozinhas em suas casas? Olha só, eu acho que existe uma questão que é cultural, né? Assim, esse período completamente inflexível é só durante esses 10 dias de lockdown. Nos outros dias é o isolamento social como nos outros lugares, mas sim é rígido. Mas, por exemplo, o Vietnã, eles tiveram esse nível de rigidez e o que acontece? Zero morte. Zero morte. É muito sério isso, gente. A gente tem que trabalhar com evidência, com aquilo que a gente vê, não é eu acho, eu penso que. E eu acho que, assim, o povo asiático é um povo que sofre muito, muito. Muito parecido com o povo brasileiro. Passa perrengue, passa pobreza, com alguns agravantes, porque aqui a gente tem situações de guerra civil, a gente tem situações de refugiados, mas assim, em situação de violência. A gente tem um problema no Brasil, como se diz, né, que plantando tudo se dá. A gente tem tudo no Brasil. A gente está no meio de Brasília e está caindo manga da árvore. Aqui não é assim. Aqui, em Myanmar, por exemplo, quase tudo é importado. A única coisa que eles conseguem produzir é arroz. Então, quando fechou a fronteira com a China, por exemplo, as pessoas que vendiam melancia, que faziam trade com a China, acabou, não tem de onde tirar dinheiro. Só que é o seguinte, é a vida, né, em primeiro lugar. Então, nesse sentido, eles têm uma resiliência muito forte, né, mas muito forte mesmo. Então, assim, tem que fechar a porta, tem que ficar em casa para sobreviver, ok. A gente já fez coisa muito pior para sobreviver. Tinha um meme circulando na internet que eu acho ótimo, que fala: nossos avós foram para a guerra para salvar vidas, né? Para vencer o nazismo e tal. A única coisa que estão pedindo para a gente é para a gente sentar no sofá. Então, por mais que, claro, existe o isolamento, existe a tristeza, existe o desespero, mas eu acho que aqui ainda tem o pior, que é a fome, é a miséria. As doenças de pele das pessoas que ficam enfurnadas nos lugares, né? E, obviamente, o governo não tem uma infraestrutura para isso. Imagina, um governo que tem 5 UTIs para um país inteiro, praticamente, certamente não tem uma infraestrutura para saúde mental e emocional da população. Mas tem uma coisa interessante. Todo mundo toma para si o problema. Então, todos os monastérios estão fechados à disposição da população.
Você chega nos monastérios, e aqui você tem monastério praticamente em todas as quadras. Para quem não sabe, monastério é como uma escola para formar monges ou pessoas que queiram estudar sobre meditação. Tem muitos brasileiros, inclusive, que fazem parte, que participam dos retiros de Vipassana. Todos esses monastérios, eles estão à disposição da população de rua. Eles acolheram a população de rua. Muito legal. Sim, eu acredito que sim, o Estado tem a obrigação de manter, de socorrer, de dar a verba necessária. É extremamente importante essa cobrança. Mas a gente, enquanto população, também tem que entender que a gente tem que colaborar. Que meu vizinho está precisando de alguma coisa, eu tenho um vizinho idoso que não pode ir no mercado, eu posso ir lá comprar para ele e deixar na porta? Eu acho que, de certa maneira, a gente reclama muito. E isso é uma coisa que aqui eu aprendi. Quando eu fui ser voluntária nos terremotos, eu lembro que eles deram comida para a gente distribuir para a população e era um peixe seco enrolado no jornal. Eu tinha vergonha de distribuir aquilo. E a moça, uma senhorinha que devia ter uns 80 anos, ela pegou aquilo da minha mão e ela beijava a minha mão e agradecia. E eu comecei a chorar de vergonha. Porque eu acho que tem que existir um meio termo entre a pessoa ser super feliz porque ganhou um peixe enrolado no jornal e achar que nada do que você faz é suficiente, achar que é sempre culpa de alguém. Então, a gente vê, né, no Brasil as pessoas discutindo se vai para o culto, se não vai para o culto, se ora, se não ora. Gente, quer fazer a vontade de Deus? Abre essas igrejas para receber a população. Quer ser cristão, quer servir, quer demonstrar amor pelo próximo, não é só orando, não é ajoelhando lá e lendo a Bíblia, mas cumprindo as coisas. Então, isso eu vejo aqui muito claramente, sabe? As pessoas são paupérrimas. E quando eu ouço as pessoas falando, não dá para fazer isolamento social no Brasil por causa da economia, gente, Vietnã, um país muito pobre. Eles estão com 0 casos, ninguém morreu naquele país, eles estão diminuindo a epidemia. Eles estão diminuindo. Não pode ir para a rua. É isolamento social? É isolamento social. Não se discute. Porque, não, desculpa. Não salva vidas, né, Roseli? É como se fala, né? Falido se recupera, falecido não. Falecido não, sem dúvida. O Brasil é um país rico. A gente tem como fazer o isolamento social e cobrar do governo uma postura de apoio à população e cobrar também da população uma postura solidária. Claro, sem dúvida. Consciência, né? Sim, é um momento, né? Eu acho que é um momento de grande oportunidade. Escuta, me chamou a atenção por que em Mianmar são UTIs? Como é o sistema público aí? De saúde? Como é o sistema de saúde? Não, aqui não tem nada, gente. As pessoas, elas não tem nada gratuito, né? Não existe nada disponível para a população. Realmente, assim, não existe um SUS. A gente reclama das filas, das dificuldades, mas o SUS é uma maravilha. A gente tem que defender para que melhore. Não está ótimo, está perfeito? Não está ótimo, não está perfeito. Mas, gente, o SUS é uma maravilha. Acho que o João Neme pode falar também a dificuldade, um dos problemas dos Estados Unidos é isso, as pessoas não têm esse acesso. E aqui também. Agora, tem uma coisa interessante, a gente que é estrangeiro e que está aqui, e a gente tem uma condição de classe dominante, o estrangeiro que vive aqui acaba tendo uma posição absolutamente privilegiada, mas aqui o controle é muito rígido, político e social. Então, o governo não autorizou nenhum hospital particular ou internacional a cuidar dos casos de coronavírus. Então, se eu, por exemplo, me infectar, mesmo que eu tenha dinheiro para pagar um hospital e ser atendida numa rede privada, eu tenho que ir para a rede pública como qualquer miamarense. O João Neme, então, a situação, você trouxe um pouco para nós a situação em Nova York, você falou um pouco das dificuldades, da clareza que ficou a falta de equilíbrio entre a riqueza e a pobreza, porque a gente sempre vê uma Nova York rica, né? Uma Nova York para cima, uma Nova York dos shows, uma Nova York da Broadway, uma Nova York das compras, e tem uma outra Nova York aí que mostra
como é difícil viver numa cidade onde tudo isso não é verdade, porque na realidade é isso que a pandemia está mostrando, né? Tem uma outra Nova York aí. A questão da saúde, como faz as pessoas que não têm como pagar em Nova York e nos Estados Unidos e contraírem aí a Covid-19? Como é que faz? Uma das primeiras preocupações era justamente que as pessoas não busquem, as pessoas não vão a hospitais por medo das contas, né? E assim, as pessoas não pedem ambulância, porque a ambulância é um serviço privado. Então, isso sempre é uma preocupação constante nos casos de saúde aqui. Eu acho que Nova York é um pouco diferente do resto do país, porque Nova York tem alguns hospitais públicos que são gerenciados pela cidade. E assim, eu não sei exatamente qual é o nível de público, mas nada aqui é público no nível SUS, no sistema do Brasil, né? Ou no modelo europeu. Assim, e uma das coisas que assim, a prefeitura deixa bem claro sempre, né? Todo mundo vai ser atendido, ninguém vai ser negado atendimento em hospitais, porque isso precisa deixar claro para a população, porque a população tem mais medo de ir para um hospital do que de ficar doente mesmo. E isso, eu acho que eu não, assim, eu acho que esses hospitais todos que foram abertos aqui agora é para uma situação emergencial, para que essas pessoas não tenham medo de ir ao hospital, né? Porque é muito caro, né? É muito caro, mesmo para quem tem seguro, porque sempre vem uma conta posterior, né? Não existe também esse seguro saúde do modelo brasileiro que a gente paga todo mês. Não sei, faz 11 anos que eu saí do Brasil, mas quando eu morava no Brasil, você pagava o seguro e você ia no médico, ia no hospital e não vinha conta nenhuma depois, né? Tava tudo lá. Me parece que isso está mudando também, né? Como é, Mas como é que eles vão resolver isso aí se a situação continuar do jeito que a gente está vendo que está pegando aí em Nova York? eles já deixaram muito claro que não vão resolver nas próximas eleições para presidente. O único candidato que tinha uma discussão sobre um sistema universal de saúde acabou de abandonar a campanha para apoiar o Biden, que é um outro candidato que é um candidato democrata, mas com uma política mais neoliberal. Então, isso já ficou muito claro aqui, que essa discussão não vai acontecer e que isso não vai acontecer, né? E o que me parece é que eles preferem uma reeleição do Trump a uma eleição de um candidato com uma política mais social-democrata, como o Bernie Sanders, que era a agenda do Bernie Sanders, que era uma agenda simplesmente de discussão, de eliminar dívida estudantil, eliminar, criar um sistema único de saúde, e isso já ficou muito claro que não vai acontecer, né? Então a gente tem agora duas opções, né? Tem o Trump, que todo mundo já sabe o que é, e o Biden, todo mundo já sabe o que é também, porque ele foi vice do Obama por 8 anos. Então a gente já sabe exatamente que tipo de política que eles estão indo. Então não há solução, não vai ter solução. O sistema vai continuar igual. Vocês têm uma similaridade com o momento que o Brasil está atravessando? Vocês têm um Mandetta aí também, não é? Um ministro, não é um ministro, é o conselheiro do presidente, que fala uma coisa, o presidente fala outra em relação à pandemia, aí ele volta atrás, quer dizer, também tem uma situação meio esquisita aí, né? Uma situação, na verdade, é bem parecido, né? Porque o médico fala como um médico, como um cientista, aí o presidente refuta, aí o médico pede desculpa porque não foi isso que ele quis dizer. Então, então a gente está numa situação também onde você tem um grupo de médicos e cientistas tentando controlar a situação, como a Fabi explicou muito bem, e você tem um presidente que tem um discurso que não respeita o próprio grupo de cientistas que ele contratou, que ele colocou para trabalhar durante a epidemia. Então, ontem o Anthony Fauci falou alguma coisa sobre que o governo demorou para agir, aí o Trump refutou e hoje ele pediu desculpa, que não foi isso que ele quis dizer. Então, a gente vive nessa constante, desculpa, não foi isso que eu quis dizer.
Então, quando o próprio médico, cientista, responsável pela pandemia no país, começa a se pedir desculpa pelas coisas que ele diz, então fica difícil para que aconteça isolamento, porque você não sabe para que lado seguir. Você tem um presidente, ele não é no nível, ele não tem feito as coisas que o Bolsonaro tem feito no Brasil, mas ele tem um discurso muito parecido, que é um discurso anti-isolamento. Pelo menos você não está vivenciando isso aí na Alemanha, né, João Geraldo? Não, aqui também diferente de Mianmar e diferente dos Estados Unidos, aqui todo mundo tem o plano de saúde, né? Se a pessoa é assalariada, ela tem o desconto automático da folha de pagamento. E se a pessoa não tem trabalho, ou se a pessoa seria o miserável nosso, né, no nosso país, no Brasil, ela recebe 600 euros por mês. Se ela perder o trabalho, ela vai receber 600 euros por mês, mais o seguro-saúde, mais o lugar para morar. Então, o que eles chamam de flat, né, que é um apartamento pequeno, ou um quarto dentro de uma casa maior, um apartamento grande. Então, aqui é esse tipo de assistência social que se tem. E é interessante também o sistema, como que ele funciona, porque se a pessoa ela perde o trabalho e ela entra nesse sistema, automaticamente ela entra num banco de dados que vai estar tentando o tempo todo encaixá-la no serviço ou capacitar essa pessoa. É um sistema bastante eficiente, também não é igual a nossa previdência privada, né? Porque pesa muito para eles aqui esses impostos de saúde e previdência social da parte da aposentadoria pesa muito para o pessoal para os alemães, em torno de 33% só essas duas coisas, né? Tirando as outras questões que também entram. Então, assim, é um país muito liberal, a Alemanha, né? Assim, está longe de ser um país aonde eu acredito, por exemplo, sistema de saúde gratuito, esse tipo de coisa que eu sempre apoio, mas ainda assim é um país que tem dado bastante apoio para os seus cidadãos, inclusive agora nessa época, o lugar onde eu estou é meio que uma pousada, um hotel fazenda, é uma coisa assim. Só que é um retiro de trabalho, então é onde as pessoas que trabalham na cidade em Berlim, elas vêm para cá para passar um tempo em determinado projeto. Como a gente teve que fechar porque o governo mandou, essa empresa, essa organização, ela vai receber dinheiro para ela sustentar tanto os funcionários quanto os custos, né, que continuam existindo. Inclusive, eles estão custeando a gente aqui, né? A gente não paga nada. Os donos daqui, os dois donos, eles estão custeando a nossa estadia de quase 20 pessoas. Com essa ajuda que eles recebem do governo, né? Então é algo muito interessante como que funciona. Não é o país das maravilhas, né? Não estou enchendo de elogios, eu estou só explicando como que funciona. Existe um sistema de assistência social que realmente evita, por exemplo, os miseráveis ou as pessoas sem plano de saúde, né? O que a gente tem muito no Brasil e que a gente está vendo muito agora nos Estados Unidos. Dá para respirar, né? Dá para respirar e procurar. As pessoas elas não têm medo, assim, não existe aquele pânico de tipo, vou ficar sem emprego, aquele pânico que a gente vê no Brasil. Não existe. Isso também é um outro processo bastante complexo. Existe uma retroalimentação do medo, né? Nós já estamos com medo de adoecermos com uma doença que não tem cura, que a gente não sabe o que pode acontecer. Aí tem o medo de uma quebradeira geral, enfim, é um nível de insegurança que, pelo menos na Alemanha, respira-se um pouco mais aliviado, né? Diferente é que é o seguinte, aqui, Roseli, o que aconteceu é que a Angela, não é presidente, a primeira-ministra aqui, ela, quando o negócio ficou feio mesmo, que ela viu que não ia ter como mais manter um país muito livre, que ela ia ter que restringir alguns direitos, ela foi na TV de manhã e falou, galera, olha só, escuta aqui, a gente está tendo um problema muito sério, é um problema muito sério, vai ser a pior situação que a gente já passou na nossa vida desde a Segunda Guerra Mundial. Então, a gente vai ter que todo mundo trabalhar junto e enfrentar isso juntos. Completamente diferente do que acontece nos Estados Unidos e no Brasil. Em Mianmar, eu não sei. Mas então, o que acontece é que ela chamou, aí ela fez o que a Fabi falou, ela chamou todo mundo para juntos
vencerem isso. Não está sendo fácil para a galera que está sozinha. Para mim está sendo super fácil. Eu estou aqui com outras 16 pessoas. A gente está tendo atividade o tempo todo para encher nossa cabeça. A gente estava aqui assistindo o filme agora há pouco. Então, assim, para mim está muito fácil. Agora, mesmo para pessoas que estão em casa, lá no centro de Berlim, isoladas, ainda assim é muito mais confortável do que ficar em Mianmar ou ficar com medo nos Estados Unidos ou ficar ainda no Brasil, com todas essas incertezas. E tem um problema também, que é uma coisa que eu queria chamar a atenção, é que aqui a estabilidade política é algo que traz uma tranquilidade. Diferente no Brasil, que o objetivo do presidente é o tempo todo criar instabilidade. Então, é o ministro que fala uma coisa, é o presidente que fala outra, é o ministro que vem lá e pede desculpa. Os prefeitos então, exatamente. Aí ele critica, os prefeitos e governadores fazem alguma coisa, o presidente critica. Então, assim, é uma instabilidade intencional, que com certeza tem algo muito importante para eles por trás disso, e isso é que causa toda essa insegurança. As pessoas não sabem se elas vão ter o trabalho, se elas vão receber aqueles R$ 600 que estava previsto, se elas vão ter direito ou se elas vão passar fome. Porque as pessoas no Brasil, de fato, elas trabalham de manhã para comprar janta à noite. É diferente, né? É diferente aqui da Alemanha, que as pessoas têm certeza. Um colega meu aqui, que está aqui, ele é designer, e ele perdeu os trabalhos dele, os jobs dele. Ele entrou em contato de manhã com o telefone que eles deram, ele entrou em contato de manhã e falou assim, olha só, perdi meu emprego, perdi os meus trabalhos, e eu não vou ter como me sustentar esse mês. Roseli, em 3 horas, eles depositaram €600 na conta dele e questionaram com relação ao lugar dele ficar e o plano de saúde. Então, assim, por esse período ele vai ter seguro. Então, entende? É uma diferença abissal quando a gente olha as realidades de outros lugares. Nós demoramos 2 semanas aqui no Brasil para que a equipe econômica pudesse aparecer e dar algum norte, né? Qual a grande lição que esse vírus está trazendo para todos nós nesse momento, hein, João? Eu a pior pessoa para responder. Eu não sou um otimista. Eu concordo com tudo que a Fabi falou, eu só não acredito. Eu não tenho nenhuma esperança. Eu acho que a pandemia ressalta as nossas desigualdades. Eu acho que a pandemia assusta algumas pessoas, mas eu também acho que tudo volta ao normal. A gente teria que reformular a maneira como a gente se relaciona com o consumo, a maneira como a gente se relaciona com os outros. Então, desculpa, infelizmente, eu não tenho nada de bom para dizer porque eu não acredito no ser humano, eu não acho que existe possibilidade de mudança, eu acho que a gente vive uma sociedade destrutiva, consumista, e eu acho que essa pandemia ainda não foi o suficiente. Eu acredito no apocalipse zumbi. Eu acho que esse sim traria algum tipo de mudança. E eu não falo, eu falo sério. Eu falo ironicamente no apocalipse zumbi, mas eu falo sério, porque eu acho que uma única possibilidade de mudança mesmo é um extermínio em massa, né? Porque a gente está há séculos. Quantos bilhões somos e quantos bilhões de pessoas não passam fome, não conseguem se locomover todos os dias? A gente tem uma situação de refugiados ao redor do mundo que estão em isolamento de guerra há décadas, né? Então, é preciso mexer com a nossa visão eurocêntrica para que a gente consiga refletir. Só que eu não acho que a gente consegue refletir a longo prazo. Eu acho que as pessoas estão mais ansiosas com voltar à rotina do que... Ainda que eu concorde com tudo que você disse, Fabi, concordo mesmo, de coração, mas não vejo mudança. Eu acho que quem vai mudar já tinha mudado antes. E eu acho que a gente vai retomar a esse processo, que é um processo consumista e destrutivo. Então, desculpa. Eu sempre falo que se existe de fato um Deus que criou a humanidade e ele deu o livre-arbítrio, ele deve ter se arrependido, porque realmente a gente fez muita coisa errada. Eu acho que a gente destruiu tudo, a gente se rendeu. Eu sou um estrategista de marketing, mas eu entendo o malefício que o consumismo faz na vida da gente e no que a gente faz por causa de dinheiro.
Eu ia pedir um recado para o Brasil, mas um recado para o mundo em uma palavra só. Compaixão. Hashtag fica em casa. Gente, muito obrigada. Foi lindo.